Fala galera, professor André na área e hoje a gente vai estar revisando, hoje a gente vai estar estudando o segundo fenômeno óptico importante aí para tua prova, para o teu Enem, beleza? A gente estudou reflexão em vários momentos, né? Em espelhos planos, em espelhos esféricos, aprendemos a calcular várias coisas, desenha para lá, desenha para cá. Agora vamos continuar desenhando, mas agora a gente vai estudar a refração. Refração, segundo fenômeno óptico aí que você tem que saber. Vem comigo aqui, ó. Arrase no Enem. Uhul! Ó, refração é o seguinte. O exemplo mais fácil, o que mais aparece aí de refração, o que mais acontece no teu cotidiano é isso aqui, ó. Você coloca um lapisinho dentro de um copo com água, você vai ver que ele parece quebradinho, não parece? Ele parece quebradinho, você já vai saber por quê. Mas o fenômeno por trás disso aí é a refração. E já vou te falar uma coisa, já vou te adiantar, meu. Tem muito fenômeno no teu cotidiano que funciona através de refração, cujo conceito por trás é refração. Miragem, fibra óptica, olha, são coisas importantes. Arco-íris, é tudo refração. Galera, você vai pescar, você vê um peixinho, mas ele realmente não tá lá. Tudo isso é refração, a gente vai estudar aqui, tá? Então, ó, vem comigo. O que é refração? Refração é o seguinte. Refração é quando a luz passa de um meio para outro meio. Com esse, ó, exemplo, imagine que tem ar aqui e tem água. A luz vem do ar e passa para a água. Quando ela passa de um meio para o outro, acontece refração. Reflexão é, a luz bate e volta, né? Refração, a luz bate e passa. Fechou? Simplesinho, super sossegadinho. Só que quando acontecer a refração, duas coisas vão acontecer. Primeira coisa sempre acontece, segunda coisa quase sempre. Primeira coisa que sempre acontece quando a luz passa do ar para a água, por exemplo, a velocidade da luz muda. Quando a luz passa de um meio para o outro, a velocidade da luz muda. Galera, olha só que legal. O máximo de velocidade que dá para chegar nesse universo, que a gente aceita na física, é a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Meu, 300 mil quilômetros por segundo é muito, quilômetros por segundo é muita velocidade. Só que quando a luz passa do vácuo para qualquer outro meio que tenha matéria, ela freia. Ela tem uma velocidade, ela vai ter uma velocidade menor. Então toda vez que acontece refração, acontece o quê? A luz muda de velocidade. E quase sempre ela vai mudar de direção também, olha só. Por exemplo assim, ó, vou desenhar aqui pra você. Tem aqui em cima ar e tem aqui embaixo água. E essa aqui é a superfície de separação entre o ar e a água. Então a luz vem, ó. E quando isso acontecer, ela vai passar para a água. Só que ela quase sempre vai sofrer um desvio. Ela sempre vai mudar de velocidade. E quase sempre vai sofrer um desvio aqui. E é esse desvio que a gente vai estudar agora. Fechou? Só não vai sofrer desvio quando a luz vier, pá, 90 graus com a superfície. Ela passa aqui 90 graus com a superfície também. Beleza? Só tem uma exceção para quando ela sofre desvio. Quando vem 90 graus com a superfície. Fechou? Mas todo o resto, ela sempre sofre desvio e, sem exceção, ela vai mudar de velocidade. Belezinha? Então tá aí. Isso é refração. Primeiro conceito super importante para você entender a refração é o conceito de índice de refração. Se liga nesse conceito, que importante que ele é. Índice de refração eu vou representar pela letra N, tá? N. E N eu calculo como sendo C. Só que o que é o C, hein? O C é uma constante universal. É a velocidade da luz no vácuo. Quanto que vale a velocidade da luz no vácuo? Tá aí, ó. 300 mil quilômetros por segundo, galera. Essa velocidade é muito pau. É a velocidade top do universo. Nada passa dessa velocidade, fechou? No tempo de um piscar de olho teu aí, a luz consegue dar mais de 7 voltas nesse planeta. Tão veloz que ela é, fechou? E isso é uma constante. No vácuo, para todo tipo de luz. Pode ser infravermelho, pode ser ultravioleta, pode ser luz visível. É sempre 300 mil km por segundo. Em metros, dá 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Então esse C aqui é uma constante. Constante. E esse Vzinho aqui é a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Então, índice de refração, ele fala para você o seguinte, ó. Índice de refração é uma medida, vamos dizer assim, dá para pensar desse jeito, uma medida da densidade do meio. Quanto mais denso for o meio, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. O N, índice de refração, ele vai falar para você o seguinte, ó. Ele vai falar o quão mais devagar é a velocidade da luz no meio que eu estou estudando em relação ao
vácuo. É uma proporção, fechou? É o quão mais devagar a velocidade da luz é naquele meio que eu estou estudando em relação ao vácuo. É um número puro, inclusive, porque ó, eu estou dividindo duas velocidades. Se isso aqui é quilômetros por segundo e isso aqui é quilômetros por segundo, se cortam aqui, n vai ser um número puro, vai ser exatamente uma proporção, belezinha? Então, se ligue no conceito desse n que a gente vai precisar pra caramba. E, de fato, você pode pensar assim, quanto mais denso, maior o n. A gente fala refringente. Quanto mais denso é o meio, mais refringente é aquele meio, fechou? E menor vai ser a velocidade da luz. Tá vendo que n e v são grandezas inversamente proporcionais? Galera, se liga nisso aqui que é importante. N tá em cima, v tá embaixo no denominador, não é? Quer dizer que n e v são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a velocidade da luz naquele meio que eu estou estudando, maior vai ser o índice de refração naquele meio. Fechou? Inversamente proporcionais. Beleza? O menor n que existe é o n do vácuo. N do vácuo é 1. Por quê? Se eu colocar na fórmula aqui, ó, C. Qual que é a velocidade da luz no vácuo? É C também. Então, corta aqui, fica 1. Sacou a ideia? E o ar, a gente considera como sendo 1 também. Porque o ar, assim, tem tão pouca densidade aqui no ar que a gente respira, que a velocidade da luz no ar aqui é quase igual, difere pouquinho da velocidade da luz no vácuo. Então, a gente pode considerar que no ar a velocidade da luz também é 300 mil km por segundo. Belezinha? Daí, quando a gente corta ali, fica 1. Isso quer dizer, sabe o quê? Como não existe velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo, o V lá de baixo não pode ser maior que o C. Ou seja, o menor n que existe é o n do ar, que é o n do vácuo, que vale 1. Se você estiver calculando e você chegou num n puro, um n de 0,5, por exemplo, você está comparando com o vácuo e chegou em 0,5, meu, tá errado. Porque está dizendo que a velocidade da luz naquele meio é maior do que no vácuo. Fechou? Então, ó, o menor n, 1. Como calculo n? C sobre V. O que é um n? Um número puro. Que fala o quê? Quantas vezes a velocidade da luz naquele meio que eu estou estudando é mais devagar se comparado ao vácuo. Beleza? Isso é índice de refração. Sendo índice de refração n, a gente sempre fala em refringência. Refringência é índice de refração. Só que para não falar, esse meio tem um índice de refração maior. Não, a gente fala, é mais refringente, tá? E como a fórmula é essa aqui, né? C sobre V quer dizer que quanto mais refringente for o meio, menor é a velocidade da luz naquele meio. Fechou? Quanto mais refringente, menor a velocidade da luz. Inversamente proporcional. Beleza, galera. Um exemplo aí pra você. Eu tenho a luz passando do ar, que é 300 mil km por segundo, para a água. Me fala aí, quem tem maior índice de refração entre os três? Água, vidro ou diamante? Maior índice de refração é o diamante, né? Beleza, quer dizer que a velocidade da luz naquele meio vai ser menor. Quanto maior a índice de refração, menor a velocidade da luz. Tá aqui, ó, 125 mil km por segundo. E, porque a luz muda de velocidade, olha, não. Olha que top, para tudo. Porque a luz muda de velocidade ao passar de um meio para o outro, ela vai sofrer um desvio. Vê só a ideia, ó. Eu tenho aqui, deixa eu usar esse slide aqui, ó. Eu tenho aqui superfície que separa o ar da água, fechou? Então, vê comigo, tudo tem uma lógica por trás. Física é muita lógica, porque a gente estuda a natureza, né? Então, tem uma ondinha aqui de luz chegando na água e vai entrar na água. Só que, ao passar do ar para a água, a luz vai mudar de velocidade. E essa onda vem com um certo ângulo. Você concorda comigo que essa parte aqui chega primeiro na água do que essa parte aqui? Quer dizer assim, ó, que essa partezinha chega primeiro na água. Se essa partezinha chega primeiro na água, essa aqui continua a 300 mil e essa vai mudar de velocidade. Essa freando, o que vai acontecer? Ó? Chegou tudo na água, tudo na mesma velocidade, daí continua. Sacou? Então, por ter uma diferença de velocidade entre os meios, ó, ele sofre um desvio. A luz está vindo assim, ó, ele continua assim. Belezinha? Então tá aí explicada a refração para você, muito facinho, muito tranquilo. Só que esse desvio, ele segue duas leis. Assim como da reflexão, esse desvio segue duas leis. Vamos estudá-las
a fundo essas duas leis da refração aí. Primeira lei, muito facinho, é exatamente igual à primeira lei da reflexão. Ó, então eu tenho uma superfície que separa dois meios aqui. Bom, eu tenho o meio A em cima e eu tenho o meio B embaixo. Tem um raiozinho de luz que está chegando. Esse raiozinho de luz, adivinha? Vou chamar de raio incidente, né? Porque ele está incidindo na superfície que separa os dois meios. Quando aparecer um raiozinho de luz e ele bate na superfície que separa os dois meios, você tem que desenhar o que? Lembra? Normal, né? Normal é sempre a minha linha mestra que vai ajudar a gente a desenhar o resto. 90 graus com a superfície. Então, ó, desenhei aqui a normal. Beleza. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo de incidência, assim como em reflexão. E a luz vai passar e vai sofrer um desvio, ó. Era para ela passar por aqui, né? Mas não, ela sofreu um desviozinho aqui. Beleza, sofreu um desvio. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo de refração. Ângulo de refração. Beleza? Tá aí. A primeira lei, ela vai falar o seguinte para você. O raio incidente, a normal e o raio refratado são coplanares. Mesma coisa lá de espelhos, de espelho plano, né? Reflexão. É ou não é? São coplanares, quer dizer que partilham do mesmo plano. Ó, raiozinho vem, ela sofre um desvio e continua. Fechou? Ela não vai fazer assim, ó. Sofreu um desvio e foi pra lá. Sofreu um desvio, sofre um desvio e continua. Beleza? Isso é a primeira lei da refração. Raio incidente, raio refratado, reta normal, são coplanares. Muito facinho, muito tranquilo. Só um detalhe nesse desenho aqui, ó. Vou limpar ele pra você. Imagina que essa superfície A é o ar e aqui embaixo é a água, tá? Quando a luz chega, quando o feixe de luz chega na superfície que separa o ar e da água, acontecem três coisas que você tem que lembrar. Primeira coisa é reflexão. Parte da luz bate na água e reflete. Reflexão. Segunda coisa, refração, que é o que a gente está estudando agora. Reflexão acontece, tanto é que você consegue muitas vezes ver a tua imagem na água, né? Refração acontece, tanto é que você consegue enxergar embaixo d'água, porque tem luz lá. E acontece também um terceiro fenômeno aqui, que é de absorção. A absorção, por isso que a água esquenta, sacou? Então tem três fenômenos acontecendo nesse desenho aí, quando um feixe de luz chega na água. Reflexão, absorção, refração. Vamos focar por agora na refração. A segunda lei é a lei de... Desculpa, a lei de Snell-Descartes. Descartes é aquele cara lá que você estuda na sociologia, na filosofia mesmo. E Snell, porque esses dois físicos, eles descobriram essa segunda lei ao mesmo tempo em lugares diferentes. Mas, ó, eles publicaram ao mesmo tempo, mais ou menos. Então, em homenagem aos dois, é que é colocado o nome da lei. Lei de Snell-Descartes. Professor, que coisa feia. Não, cara. É muito facinho essa fórmula, ó. NA o quê? Índice de refração do meio A, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual o NB, que é índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo de refração. Os caras descobriram que tinha essa relação aí. NA seno de I igual a NB seno de R. Dependendo do livro tem N1 seno de I, N2 seno de R, sacou? Então, mas é facinho, é tranquilo. Ó, vamos saber as consequências dessa lei aí. Se liga nisso aí que é muito importante. Eu preciso de tudo que você tem agora. Olha para essa lei e entende ela por completo. Desossa essa lei. Ó, vamos lá. Consequência. Primeira consequência é o seguinte. Imagina que a luz vem de um meio menos refringente, no caso Na, para um meio mais refringente. Então, Na é menor do que NB, fechou? De um meio menos para um meio mais. Um exemplo disso aqui seria o ar e a água. Quando a luz entra na água vinda do ar, vai acontecer exatamente isso aqui, olha só. Raiozinho vem. Vem, bateu aqui. Raiozinho bateu aqui, o que você vai desenhar? Normal. Tá aqui. Desenhei, pessoal, normal. E agora? Ângulo de incidência, vamos supor, 60 graus. Beleza. O que vai acontecer quando esse raiozinho bater? Se ele passasse direto, ele viria por aqui, né? Mas vai sofrer desvio e a gente já entendeu por quê. Só que tem duas formas de sofrer desvio. Ou ele pode desviar para fora, aqui ó,
ou pode desviar para dentro. Nesse caso, se vem de um meio menos para o meio mais, ele vai desviar para dentro. Como que eu sei isso, pessoal? Aqui, ó. NA seno de I igual a NB seno de R. Não decore isso aí, porque como a prova do Enem é muito extensa, você vai estar cansado, você vai começar a se confundir com as coisas. Não decore. Ó, NA é menor, vou até colocar aqui, menor do que NB, certo? Então NB é maior do que NA. Então coloquei uma setinha. É uma multiplicação, galera, presta atenção nisso aqui. É uma multiplicação e tem que dar igual os dois valores. Se esse NA, ele é menor do que o NB, você concorda comigo que para dar igual a minha multiplicação, o seno de I tem que ser maior do que o seno de R? Concorda ou não concorda? Se eu multiplico um númerozinho pequenininho por um númerozão grandão, vai dar igual a multiplicação de um número grandão por um pequenininho também. Sacou? Então quer dizer que o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo de refração. No caso, ele vai ter que desviar para dentro, vai ter que se aproximar da normal. Essa é a primeira consequência dessa lei aí. Eu preciso decorar isso aí? Não. Você pode chegar nessa conclusão pela forma. Então, ó, se vai de meio menos para o meio mais, se aproxima da normal. Meio menos para o meio mais, se aproxima da normal. Galera, detalhe, vai ter consequências dessa aproximação da normal. Tem coisas que a gente consegue ver no nosso cotidiano que é assim. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Por enquanto, só aceita isso aí, beleza? Ó, uma forma de você saber legal, foi o jeito que quando eu era adolescente eu decorei também. Olha só, uma palavrinha em japonês aí pra você. Nossa, até japonês se aprende na física, né? Mais ou menos. Ó, mema, shima, mema, shima. Tem outra palavrinha que é pra outra consequência. E a outra palavrinha é mame fast. Isso aqui é pra te ajudar a saber, ó, na hora da prova, você chegou lá, esqueceu como é que faz? Memashima, quando vem do menor, do meio menos refringente, pro meio mais refringente, se aproxima da normal, fechou? Memashima, se aproxima da normal. Beleza, a segunda consequência, vamos lá. Agora, se a luz vier de um meio mais refringente, no caso, NA maior do que NB, de um meio mais refringente para o meio menos refringente, o que vai acontecer? Vamos lá, ó. Fazer o nosso esqueminha aqui. NA seno de I igual a NB vezes seno de R, é ou não é? Daí agora, ó, o NA é maior que o NB. Se o NA é maior que o NB, o seno de I tem que, para dar igual, né? Tem que ser menor do que o seno de R. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo R tem que ser maior que o ângulo I. Se o ângulo R tem que ser maior que o ângulo I, ó, no caso, a luz tem que se afastar da normal. Então, tem duas consequências dessa lei. Ela pode ou se aproximar da normal ou se afastar da normal. Se ligue, isso aí é super, ultra, mega importante. Beleza. Quando veio de um meio mais para o meio menos, se afasta. É o mame fast. E memashima, professor? Memashima. Menor para o maior se aproxima. Maior para o menor se afasta. Maior para o menor se afasta. Menor para o maior se aproxima. Fechou? Isso aí você tem que saber. E para calcular esse ângulo, o que eu faço? Usa a formulinha. Para calcular esse ângulo é só usar a formulinha direto, sossegado. A gente já vai fazer exercício disso aí. Beleza? Só que tem outra consequenciazinha dessas refrações aí, que é a consequência da reflexão total e do ângulo limite, que é a explicação por trás do arco-íris, da miragem, da fibra ótica e tudo mais, beleza? Reflexão total e ângulo limite, se liga. Vamos lá. Quando a luz vem de um meio mais para o meio menos, esse fenômeno aqui, já vou colocar, ó. Lembra do Godofredo? Coloca ele para mim aí. Godofredo, fique de olho. Godofredo, fique de olho. Reflexão total e ângulo limite só. Quando eu falo só, quer dizer o quê? Só acontece quando a luz vem de um meio mais para um meio menos. Quando vem de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Ou seja, da água para o ar. Beleza? Então, ó, o que acontece? Vai acontecer o seguinte. Aqui está um exemplo, se aqui for água e aqui for ar. Vem de meio mais, meio menos, tá? Você concorda comigo que o R vai ter que ser maior do que o I?
Nesse caso, a gente já viu isso aí, né? Ele se afasta da normal. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse raio um pouquinho, ó. Eu vou fazer com que essa luz incida com um ângulo de incidência maior, que é o meu caso aqui, ó. Aumentei o ângulo de incidência. Olha só. Quando eu aumento o ângulo de incidência, o meu ângulo de refração vai aumentar mais ainda. Por quê, professor? Porque o ângulo de refração tem que ser maior que o ângulo de incidência, não é? Então, aumentei o ângulo de incidência, o ângulo de refração aumenta mais ainda. Professor, se aumentar mais um pouquinho, tico, aumenta o ângulo de refração mais um tico. Beleza? Até que chega um momento que eu venho com o ângulo de incidência tão grande que o raio refratado ele sai rasante à superfície, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vem com ângulo de incidência tão grande que o raio sai rasante à superfície. Não acontece mais refração no caso. É o que a gente chama de ângulo limite. Ângulo limite. Fechou? Esse ângulo de incidência aqui, quando o raiozinho sai rasante, ele é chamado de ângulo limite. Deixa eu só desenhar normal aqui, ó. Pá. Sacou? Esse raiozinho é chamado de ângulo limite. Belezinha? Pessoal, e se eu aumentar agora esse raiozinho mais ainda, para que o ângulo de incidência aumente mais ainda, o que vai acontecer? O fenômeno de reflexão total. Ou seja, a luz vai bater e vai voltar. Galera, reflexão total quer dizer o quê? Todo raiozinho que vier, ele vai bater e vai refletir. Vai ser absorvido, professor? Não. Vai ser refratado? Não. Reflexão total. Bateu, voltou. E daí vai funcionar as leis da reflexão lá, ângulo I igual a ângulo R, fechou? Então, ó, só acontece, revisando aqui, só acontece quando vem de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Se você desenhar o outro caso, você vai ver que não tem como. Eu vou aumentar o I, o R vai ter que ser sempre menor do que o I, né? Então, aumento. Então, não vai ter como. Só quando vier de meio mais para o meio menos. Beleza, vou aumentando o ângulo. Chega um momento que esse ângulo está tão grande que o raio sai rasante. O raio sai rasante, esse ângulo aqui em específico vai ser chamado de ângulo limite. Passei do ângulo limite, luz bate e volta. Reflexão total. Beleza? Então isso aí é uma coisinha que você tem que se ligar, você tem que saber. Tá, como que eu vou calcular esse ângulo limite, professorzinho? Aqui, ó, ângulo limite é quando sai rasante aqui, né? Se sai rasante, quer dizer que esse ângulo de refração é 90 graus, né? Essa formulinha aqui precisa decorar? Precisa saber? Mais ou menos. Se você utilizar a lei de Snell, ó, NA vezes seno de I igual a NB vezes seno de R. Quanto que é o ângulo de refração aqui agora? 90 graus. E quanto que é o seno de 90 graus? Matemática lá, hein? Trigonometria. Seno de 90 graus dá 1. Se é 1 vezes qualquer coisa, é qualquer coisa. Então tira esse cara daqui, ó. Fica assim, ó. Seno desse ângulo de incidência, que eu vou chamar de ângulo limite, é igual a NB sobre NA. Como vai de meio mais para o meio menos, para ficar mais fácil, a gente coloca assim, ó. N menor sobre N maior. Mais fácil ainda, seno não pode ser um número maior do que 1, tá? Então, sempre tem que ser um menor em cima e maior embaixo, que é para dar um número entre 0 e 1. Porque o seno máximo que existe é 1, né? Beleza. Então tá aí. Para calcular o ângulo limite, eu vou usar isso aqui. Meu, várias questões o Enem pode tirar dessa ideia. Várias questões que tem no teu cotidiano, inclusive. Então se ligue porque isso aqui é muito importante. Resolva as questões que eu vou colocar, que eu vou deixar aí pra você, certo? Tá aí. Ângulo limite, fechou? E se bater uma luz ali com um ângulo maior que o ângulo limite, o que vai acontecer? Se bater uma luz com um ângulo maior que o ângulo limite, vai acontecer reflexão total. Beleza? Reflexão total, a luz bate e volta. Fechou? Massa! Vamos fazer um exercício? Um exercíciozinho. Olha só que legal. Se você quiser fazer sozinho, já sabe, né? Dá o pause aí, faz sozinho, eu vou resolver aqui pra gente fazer junto. Ó, a fotografia feita sob luz polarizada, polarização, a gente vai estudar quando chegar em ondas, tá? Um pouquinho mais pra frente. Mas já saiba o seguinte, teu óculos escuro
ele tem, a tua lente de óculos escuro ele polariza a luz ali, ele deixa passar uma certa parcela de luz e não deixa passar outra parcela. Mas isso a gente discute depois. Não precisa do conceito de polarização para resolver essa questão. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Mas, para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida. Luz transmitida é aquela luz que passa, tá? Luz transmitida. Luz refletida é a luz que bate e volta. Pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe de luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletido, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Então ele falou dessa condição aqui e já te explicou qual que é essa condição, ó. O ângulo entre a luz refratada e a luz refletida tem que dar 90 graus, tá aqui. Então ele já te explicou tudo. Você que, o que é lei de Brewster? Tá aí, né? Já explicou. Nesse caso, o ângulo de incidência aqui, ó, ângulo de incidência θp, também conhecido como ângulo de polarização, e o ângulo de refração, θr, estão em conformidade com a lei de Snell. Lei de Snell, Na seno de I, Nb seno de R, fechou? Considere um feixe de luz não polarizado, proveniente de um meio com índice de refração igual a 1. Então, ó, esse meio aqui é o ar. E o ar, você sabe que o N do ar vale 1. Beleza. Que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração. Ângulo de refração aqui, ó. Pá, θr é 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Qual deve ser o índice de refração? Ele quer saber o N da lâmina. Fechou? Daí você pode usar a lei de Snell, ó. Na vezes seno de I igual a NB vezes seno de R. Olha só, Na é o N do ar, você tem, que é 1. Seno de I, esse ângulo aqui a gente tem que descobrir ele ainda. NB é o que eu quero saber, que é o N da lâmina, e seno de R é o seno de 30, que eu já sei, tá? Então eu preciso descobrir aquele ângulo I ali, porque falta ele para eu descobrir meu índice de refração da lâmina. Para descobrir esse ângulo I, eu vou fazer isso aqui. Se liga no desenho aí, ó. Esse cara aqui, em amarelo, ele vale 30 graus, né? Se esse cara vale 30 graus, quanto que vale isso aqui, ó? Lembre-se que da normal até a superfície fecha 90, né? Se esse cara vale 30, esse cara aqui vai ter que fechar 60 graus, fechou? Mas, agora, de novo, se esse fecha 60 e até o raio, melhor, o ângulo entre os raios aqui é 90 graus, tudo é 90. E esse 60, quanto que vale esse pequenininho aqui? Esse pequenininho tem que valer 30 graus. É só desenhar, galera. Só desenhar. 30 graus. E se esse vale 30 graus, quanto que vale esse cara aqui, ó? Pá! 60 graus. Por que 60 graus? Porque tem que fechar 90 com a normal, da superfície até a normal, certo? Tem que fechar 90. E se esse 60, esse aqui também é 60. Então, o seno de I que eu vou usar é o seno de 60. Vamos lá? Então, vamos fazer a conta. Na, que é o N do ar, vale 1. Foi o que ele falou na questão. Seno de I, a gente descobriu que era seno de 60 graus, que é igual a NB, que é o que eu quero saber, que eu vou chamar de NL, tá? N da lâmina, tudo bem? E seno de R é seno de 30 graus, porque ele falou que R era 30 graus. Só substituir, acabou a questão, ó. 1 vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 3, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá. NL vezes seno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, né? Opa, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 vai ser meio. Tá aí. Posso cortar esse meio com esse meio. NL, então, vai ser raiz de 3. Lembre-se que não tem unidade. É uma grandeza adimensional que a gente fala. Beleza? Então, NL dá raiz de 3, letra A de Andrezinho. A de amor. Olha só que legal. Beleza, galera? Essa foi a nossa primeira aula de refração, tá? Resolva esse exercício que eu vou precisar para a próxima aula, que é a aula de refração 2. Eu vou aplicar tudo isso. Vou falar do arco-íris, vou falar da miragem, da fibra ótica. Belezinha? Então, até a próxima aula.
Tchau, tchau!